Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o nosso Pai seja com cada um de nós, de maneira que o seu Espírito em nós, trazendo a sua graça poderosa, maravilhosa, possa nos fazer prosperar cada vez mais no seu conhecimento e na sua salvação. Meus amados, chegamos hoje, é quinta-feira. Vamos então partir aqui para as perguntas 9 e 10 da nossa lição. Só relembrando que ontem, nas perguntas 7 e 8 da quarta-feira, nós vimos quando Paulo disse claramente, recomendou à igreja lá em Corinto que eles não poderiam estar envolvidos em pecado do mundo, usando o seu corpo físico, se entregando à prostituição física, porque isso seria é a mesma coisa de entregar-se a uma meretriz no nível espiritual. Sendo um só corpo físico com ela, isso significaria dizer que, ao praticar isso, o pecado no corpo físico, estaria anulando, estaria se separando de Cristo num só espírito. Porque assim como nós somos uma só carne com as nossas esposas, né, e as mulheres com seus maridos, nós devemos ser também um só em espírito com Cristo e com Deus, como Cristo diz lá em João capítulo 17, do versículo 20 ao 23, né? Do 21 ao 23, ele deixa isso muito bem claro, falando de uma unidade espiritual. Então, se nós mantemos unidade com o mundo por meio do nosso corpo, a unidade carnal, isso impede que nós tenhamos uma unidade espiritual com Deus, né? Uma unidade no corpo da desobediência significa uma separação da unidade em Cristo e em Deus, uma unidade da obediência é anulada, né? Ou uma coisa ou outra. Paulo também disse que nós que nos ajuntamos com o Senhor Jesus Cristo um dia, devemos ser um no mesmo espírito, né? É o que ele falou em 1 Coríntios 6,17. Portanto, vamos dar continuidade a esse raciocínio, né? A esse grande ensinamento que o apóstolo Paulo está trazendo à igreja de Corinto. Então, no versículo aqui 18, vamos responder a seguinte pergunta: por que Paulo orienta a fugir da prostituição? O que significa o pecado da prostituição no âmbito, né? No âmbito físico e, claro, no âmbito espiritual. 1 Coríntios 6,18 diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Paulo está dizendo assim, olha, todo pecado, ele se materializa, ele se torna físico. Olha, alguém que comete o pecado não matarás, existe lá o corpo físico no chão, né? Se ele não matar e não tiver um corpo físico no chão, no âmbito espiritual, Deus vai julgá-lo porque ele, no seu espírito, odiou o seu irmão. E se tivesse a oportunidade de matá-lo, embora não tenha feito isso, ele o mataria, porque ele tem um desejo, ele tem ira, tem ódio no coração. O Senhor Jesus falou que nesse âmbito espiritual, o Senhor já o julga como um assassino, né? Então veja que é o que Paulo está tentando dizer aqui, olha. Diante dos olhos dos homens, todo o pecado é cometido fora do corpo, né? Ou seja, fora da mente, o pecado é cometido com as mãos, né? Com o órgão sexual, se for um adultério físico, se for uma imoralidade sexual, é cometido fisicamente, que é o que Paulo está dizendo aqui, né? Mas aquele que se prostitui também comete um pecado contra o seu próprio corpo. Por quê? Porque dentro do nosso corpo, dentro da carne, dentro do cérebro, habita um lugar espiritual chamado de mente, não é? Que a ciência jamais vai indicar um lugar exato. Ele vai dizer assim, ó,
naquele grupo de células, naquele órgão ali, órgão X, né? Como o hipocampo, que está lá dentro do cérebro, ali é onde está o ambiente da razão, o salão da inteligência, né? A reclusão, o lugar da racionalidade, da inteligência. A ciência é incapaz de dizer isso. Está em algum lugar no cérebro e em todo canto do cérebro. Então, essa coisa espiritual que ninguém pode mapear, que está lá na cabeça, não é à toa que Cristo é chamado de o cabeça, né? Que é por meio dele. Por isso que a Bíblia diz que Deus enviou à nossa mente, ao nosso cérebro, à nossa mente, o espírito do seu filho. Ele não fala de coisa física, ele não enviou o cérebro do seu filho ao nosso cérebro, é o espírito. Porque dentro do corpo físico, em algum lugar, invisível à ciência e a cada um de nós, o que é que a ciência vê? A ciência vê os neurônios em sinapse, se comunicando um com o outro, né? Em grandes cargas elétricas, mas não sabe discernir para onde vai isso, onde é que é armazenado essas informações e processado a nível de inteligência, como é que isso produz? A ciência não consegue entender isso, né? Num corpo tão frágil que um vírus, uma bactéria, né? Pode levar o homem à morte, né? Um fungo, qualquer um, seres vivos invisíveis ao olho nu, ao olho humano, né? Então, já imaginou, meus amados? É disso que Paulo está falando. Olha, não é porque nós não enxergamos a nossa mente no âmbito espiritual, a nível espiritual, nós só enxergamos o nosso corpo físico e o pecado físico que a gente comete, que agora a gente vai achar que o pecado físico não vai influenciar a nossa mente. Tudo influencia. Por quê? Porque dentro do nosso corpo físico está instalada a nossa mente, né? O âmbito espiritual, o lugar aonde o Espírito de Deus habita. Então, Paulo está mostrando claramente que não tem como dissociar essas duas coisas, não é? Claro que eu não posso dizer que, olhe, Deus habita no seu estômago, e se você comer alguma coisa errada por engano, Deus abandona você para sempre. Não é isso, né? O lugar que Deus habita, já que Deus é espiritual, já que Deus é espírito espiritual, como diz lá em João 4, né? 23, então esse Deus habita, não é no nosso estômago, é na nossa mente, não é no nosso intestino, é na nossa mente. Agora, claro que tudo que nós levamos para o nosso intestino, ou seja, o pecado da carne, vai influenciar essa mente. Continuando, meus amados, vamos agora para a próxima pergunta, a 10ª, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Por que Paulo exorta a igreja a não cometer o pecado da prostituição? Com isso, estão afrontando a Deus? Vamos ver aqui então o verso agora, é o 19, que Paulo diz assim, ó: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Veja bem, que aqui Paulo ainda é mais didático, né? Complementando exatamente o que a gente quis dizer no comentário anterior, quando ele manda fugir da prostituição física, porque isso vai influir diretamente, né? O corpo físico, estando em pecado, vai influir também no âmbito espiritual. Por quê? Porque Deus habita em nosso espírito, em nossa mente, que está localizado em nosso corpo físico. Paulo diz, por isso que Paulo não diz, ó, Deus habita em vosso espírito, que era o correto ele dizer. O espírito no sentido de mente. Deus habita em vossa mente. Paulo é muito claro em dizer que o Espírito de Deus vai testificar com o nosso espírito. Em lugar nenhum da Bíblia está escrito que o Espírito de Deus testifica com a nossa carne. Não existe isso.
carne testifica com carne e espírito testifica com espírito. Então, quando Paulo diz aqui que o Espírito Santo de Deus habita em nosso corpo, o corpo aqui ele está falando da mente, não é no corpo inteiro, né? Deus habita na mente, na central de comando, e aí sim, a partir dali, com a ajuda de Deus, nós podemos controlar nosso corpo inteiro, para que esse corpo inteiro não cometa pecados externos, os pecados da carne, o pecado que se manifesta na coisa física, né? O roubo, o adultério, o assassinato, né? E tudo mais que se vê, a idolatria, né? De alguém que se ajoelha diante de um Deus, de uma imagem de um Deus ou coisa desse tipo, né? Pois bem, então, o texto aqui ele é claríssimo, né? Mostrando claramente que ao povo de Corinto, que quando eles escolhiam entregar os seus corpos para imoralidade sexual, como aquele rapaz, né, um dos crentes lá de Corinto, né, que se dizia crente, né? Ele havia praticamente tomado a esposa do seu pai para se deitar com ela, claramente, para fazê-la dela sua esposa, e ali com o seu corpo físico, ele estava cometendo aquilo que Paulo inicialmente chamou de fornicação, uma referência ao termo porneia, né, a imoralidade sexual, né, a um pecado muito grave, né? Então, ele estava cometendo com seu corpo físico. Aí Paulo vai citar muitas outras coisas nos textos anteriores aqui do capítulo 6, Paulo vai elencar 10 pecados graves, né? A semana passada a gente estudou isso com muitos detalhes, né? Paulo cita 10 questões, né? Idolatria, fornicação, sodomismo, avareza, idolatria, adultérios. Ele vai citar 10 questões ali, 10 pecados, 10 formas de pecar, que tudo aquilo ali é cometido pelo corpo físico. Ah, é só o corpo físico que comete o pecado? Não. Quando você comete o pecado com o corpo físico, o impacto todinho vai para a mente, vai para o espírito. É por isso que Paulo diz assim, ó, o seu corpo físico está desejando a mulher de seu pai de noite, porque agora você está cego de paixão, que você só pensa em se deitar com ela como sua esposa. A paixão cegou você de tal forma que a razão que está lhe dizendo, ele é seu pai, respeite ele. Essa paixão sexual, ela é passageira. Depois vai vir só dor e sofrimento. Você não está dando ouvido porque a força da atração carnal está sendo mais forte do que a razão. O que Paulo diz? Entrega ele a Satanás para que o corpo físico dele seja maltratado, para que, quem sabe, no espírito ele seja salvo. Olha que sabedoria Paulo está dizendo ali, bem claro, né? Paulo não está criando uma dicotomia, separação do ser vivo, de alma e espírito. O homem é bipartite, ele é 2 em 1, ele é carne e espírito na mesma pessoa. Se a carne morrer, o espírito fica vivo. Paulo não está ensinando nada disso. Paulo está ensinando exatamente isso que nós estamos falando aqui agora, né? Paulo está dizendo claramente que tudo aquilo que se faz no ambiente físico, carnal, vai prejudicar a questão espiritual. Por quê? Porque a mente está intrinsecamente ligada à carne. O cérebro, aonde Deus implantou a mente espiritual do homem, estão lá tudo junto. Uma coisa influencia a outra, né? Então, por isso que Paulo está exortando a igreja de Corinto aqui para que haja uma vida de santidade no corpo físico, para que isso esteja em plena harmonia com a mentalidade espiritual, para que ele entenda o que Cristo está querendo lhe dizer, porque Deus envia a nossa mente o Espírito de Cristo, está lá, o próprio Paulo também escreve lá, no livro de Gálatas 4:6. O que foi enviado a nós, para que nós conhecêssemos a Deus, entendêssemos a sua graça, foi o Espírito do seu Filho, está lá. Então é o Espírito de Deus, que foi dado a Cristo, que testifica com o nosso espírito. Agora, se o nosso espírito
ele está completamente convencido de que o melhor é a carne do que o Espírito de Cristo, a gente já fez a nossa escolha. É por isso que Paulo está usando essa linguagem aqui bem didática, tentando explicar à igreja, lá em Corinto, que eles não podem entregar os seus corpos ao pecado, porque dentro do seu corpo, ali está a parte do espírito, está a mente. E a mente é onde o Espírito de Deus habita. O Espírito de Deus habita em nossa mente. Esse Espírito que provém de Deus, né, nos diz em nossa mente que nós não somos de nós mesmos. E por isso, nós não temos o direito de decidir usar o nosso corpo como a gente bem quer, para, por exemplo, usar o nosso corpo para cometer pecado de imoralidade sexual, de adultério, essas coisas. O nosso corpo foi feito por Deus, para a sua honra e para a sua glória. Portanto, originalmente, nós fomos criados, fomos feitos para que a nossa mente fosse única e exclusivamente a habitação do Santo Espírito de Deus.